Os problemas relacionados à autoestima podem fazer mal à própria pessoa que possui esta sensação, fazendo com que a mesma não consiga o que deseja, porque o descontentamento com a vida é uma constante. Desta forma, comportamentos como a automutilação ou a overdose de medicamentos ou drogas são atitudes que têm sido adotadas com o objetivo de fazer intencionalmente mal ao corpo da própria pessoa. Assumem-se comportamentos de autoagressão por diferentes motivos, por vezes em resposta a sentimentos ou pensamentos difíceis ou dolorosos, por vezes porque querem que as suas vidas mudem de alguma forma. Este processo gera uma autoagressão que impossibilita a pessoa de se defrontar com a realidade, porque a mesma se encontra num mundo onde tudo é negativo. Os motivos por detrás deste modo sofrível de viver e a sua gravidade variam, mas é importante dar relevância a este problema, pois pode ter consequências graves no bem-estar e no futuro da pessoa. Os sentimentos negativos perante a sua vida também podem indiciar uma fase de depressão. Atualmente, entre os mais jovens, a autoagressão tem ganho terreno, pois começa a ser associada aos problemas vivenciados na adolescência, como é o caso do bullying e da falta de ligação com os pais. Muitos jovens têm-se autoagredido e não o revelam a ninguém. Podem sentir-se muito sós nesta fase da vida. Independentemente das razões, não deve esconder os sentimentos negativos e as formas de punição. Deve sim partilhar as experiências e sensações de desagrado com a vida com um profissional médico ou com outra pessoa em quem confia, pois isso é um passo importante para diminuir o risco de continuar a fazer mal a si mesmo. Fazer mal a si mesmo é algo que é triste, e quando a pessoa escolhe, isso é um fruto de que ela está mal. É algo que mostra que ela precisa de ajuda, que se isolou e que tudo na vida dela está indo por água abaixo. De repente, esta é a sua situação, então não hesite. Começa agora o seu programa de todos os dias e você pode ligar o 0953 14 6504. Se você tem um caso assim ou conhece alguém que está assim, se autoagredindo, você deve então comunicar ao amigo 24 horas para que a gente possa ajudar rapidamente esta pessoa. Pedro, assim é a vida de muitas pessoas que diariamente têm se autodestruído, autoconsumido devido à falta de não saber e também à falta de orientação de onde é que vem e quais são as origens desses problemas. Mágoa, ódio, ressentimento, frustrações vêm de resultados negativos de uma vida. Então você não pode culpar o seu corpo pelos seus insucessos, pelas suas falhas, por aquilo que não tem dado certo. Não, isso não é justo, porque o problema está dentro de você. E por isso, Alfredo, esta pessoa tem que estar conosco sexta-feira, aonde nós ensinamos as pessoas como combater esse tipo de situações. Exatamente, sentimentos não correspondidos, até mesmo a autoagressão, autodefesa e até mesmo a rejeição têm sido os motivos pelos quais muitas pessoas vão enveredando por este caminho e vão chegando até mesmo a resultados que elas nunca imaginaram. Este tratamento forte de limpeza espiritual à sexta-feira é para si que quer uma vida transformada, tal como a senhora Josefina hoje ela pode contar. Antes de entrar no centro de ajuda, a minha vida realmente estava muito destruída, porque eu estava com uma depressão, eu via bultos, eu tinha a minha vida completamente no fundo do poço, porque tinha mau relacionamento em casa com o meu marido, inclusive com isso fiquei bastante doente e no meu trabalho também fui bastante abaixo. Eu também era uma pessoa super nervosa, era revoltada, era agressiva. Eu já era líder de uma empresa, só porque com esta situação toda, como estava com o esgotamento, deixei tudo ir abaixo. É sim, o meu pior momento foi quando o meu marido, portanto, entrava em casa com facas para me matar. Esses problemas deixavam-me super nervosa e doente. Só que o meu marido fazia aquilo inconstantemente, porque ele fazia na hora e amanhã arrependia-se, não sabia o que fazia. Então eu tentei procurar muita coisa e não encontrei saída. Procurei bruxas, cartomantes, essas coisas todas que nos dizem que faz bem, e eu fui a tudo. Eu conheci o centro de ajuda, incrível que pareça, eu ia descer as minhas escadas a chorar e ia procurar uma bruxa. Portanto, para resolver um problema. E encontrei uma amiga
E ela me convidou e eu fui com ela. Acho que hoje, dizendo, o Centro de Ajuda é uma escola mesmo, dizendo uma escola espiritual, porque nós no Centro de Ajuda aprendemos tudo. O que é preciso é aprender mesmo a fé para podermos levar realmente em frente a nossa vida, porque senão nós sozinhos não conseguimos. O primeiro sinal que eu vi muitos, mas o primeiro que eu vi foi realmente, primeiro a minha transformação, e vi isso em mim. Vi isso e mostrei em casa. O meu marido notou a diferença. Hoje está completamente diferente, não é? Não há palavras, não tenho palavras mesmo. Quer na vida, tanto no meu casamento, quer na minha família, quer na minha vida profissional, que foi muito abaixo com esta situação. O certo é que hoje está completamente diferente. Lidero 80 senhoras, tive uma posição na empresa, a multinacional, onde sou diretora nessa empresa e coordeno realmente 80 senhoras. Hoje eu sou feliz. Veja que enquanto a senhora Josefina teve a sua vida na mão da destruição, ela disse bem, tudo desmoronou, tudo acabou, nada era bom na vida dela. Pedro, assim é. Quando a pessoa é vítima de uma maldição, quando a pessoa é vítima de uma bruxaria, de uma praga, porque existem pessoas que são capazes de dizer a outra, se não fui feliz contigo, não vai ser feliz com mais ninguém. Existem pessoas que rogam pragas, às vezes até mães que rogam pragas aos filhos. Um dia tu vais me pagar, o teu homem vai fazer a mesma coisa que o teu pai me faz a mim. Olha, o teu marido vai ser assim. Tem pessoas que ouviram falar, tu ainda vais estar na miséria. Eu vou te ver pedindo na beira da estrada. Quer dizer, existem muitas formas de amaldiçoar a vida de uma pessoa. Como estava a vida também da senhora Josefina, amaldiçoada, amarrada, impedida. Doença, miséria, problemas no casamento. Pedro, o que é que ela não tinha? É caso para dizer isso, o que é que ela não tinha? De repente esta pessoa está nos a assistir e ela está a se identificar com esta história. Ela está a se identificar com aquilo que nós estamos a falar. E ela tem que saber que hoje ela tem uma oportunidade, através da mão forte divina, de acabar com este sofrimento. E ela procurou ajuda em cartomantes e videntes, ela procurou ajuda em outros lugares a fim de resolver o problema. Mas o que é facto é que, Alfredo, é que o problema permanecia, e mais, problema gera problema, problema continua gerando outros problemas e a pessoa fica completamente destruída, sem saber o que fazer. Por isso, nós queremos desafiar você, nesta sexta-feira, você está conosco, ali no número 139, Avenida do Presidente Wilson, 93-210 La Plaine, ali em Saint-Denis, aonde você vai encontrar ali uma equipa de fé, aonde você pode ser orientado, aonde você vai receber então esse tratamento de limpeza espiritual, a fim de que a mão poderosa do autor da vida venha tomar posse da sua vida e assim guardar, proteger e dar para você uma oportunidade de uma vida nova. Se autoagredir, que até mesmo se comparar aos outros, até mesmo se inferiorizar aos outros, não vai resolver nada. Pensar em se matar, muito menos. O que vai resolver é a atitude de fazer aquilo que lhe foi orientado. Então, nesta sexta-feira, não perca esta oportunidade para que a sua vida seja livre de tudo o que é mal. Assim como também a Renata, ela era uma pessoa perturbada, que chegou mesmo até, como disse aqui no seu caso, a ter medo de muitas coisas. Veja o que aconteceu com a Renata, porque houve um lugar. Eu quero que você preste atenção, por favor. Houve um lugar em que a Renata ela foi aprovada. Houve um lugar que não disse não à Renata, porque ela também não disse não. Você vai saber qual. Voltamos já de seguida. Eu, antes de chegar no centro de ajuda, tinha muitos problemas. Eu não dormia à noite, eu tinha medo do escuro, tinha a sensação que alguém puxava o meu cabelo, que alguém me batia, e tudo isso porque quando eu era pequena, a minha mãe ela frequentava o centro espírita e ela servia aos demônios, até ela foi levada por amigos até por ignorância. Ela achava que ela ia lá e que ela resolvia os problemas que ela tinha, quando na verdade não resolveu nada.
Disso trouxe, em consequência, que os meus pais se separaram aos 11 anos, quando eu tinha 11 anos de idade. E eu fiquei muito frustrada, porque meu pai foi embora de casa e a gente perdeu toda a estabilidade familiar que tínhamos, tanto financeira. E dali começaram vários problemas. A minha mãe começou a ter vários problemas de saúde. Todas as noites eu tinha que bater na porta da casa de todos os vizinhos para levá-la para o hospital. Uma vez era tensão alta, outra vez ela desmaiava. Assim, foram problemas uns atrás dos outros. E naquilo eu, muito jovem, já tive que começar a trabalhar para ajudar a minha mãe. Ela tinha um comércio, ela veio a perder esse comércio. E foi assim que eu cheguei ao centro de ajuda. A questionar o porquê que eu sofria tanto. Eu pensava que, se calhar, seriam muitos pecados cometidos. E quando eu cheguei, eu até questionei o pastor. Falei, mas vem cá, por que eu sofro tanto? Que Deus é esse? E ele disse que não, que Deus não tinha parte no meu sofrimento. Muito pelo contrário, aquilo eram problemas causados pelos espíritos e que eu tinha que fazer a corrente para poder se libertar. Eu fiz a corrente, eu me libertei, deixei de sair à noite, passei a dormir bem. A minha mãe, entretanto, ela foi curada também. Ela acabou todos os problemas de saúde que ela tinha. Eu acredito que se não fosse pela campanha de Israel, ela tinha morrido. E passado um tempo, quando eu estava bem, o meu irmão começou, então, a ficar com muita depressão. E ele dormia durante o dia e à noite ele ia para o cemitério beber e chegava em casa bêbado. Ele vestia todo de preto, gótico, pintava as unhas e era extremamente rebelde. Como eu já sabia o caminho, tinha feito uma fogueira santa pela minha vida, eu fiz pelo meu irmão. Hoje ele já não pinta as unhas de preto, já não anda em cemitério na madrugada. Quer dizer, aquela maldição foi quebrada. Hoje ele trabalha, vive no exterior, é responsável. E ele também tinha um ódio muito grande do meu pai. Eles não se falavam por conta que meu pai foi embora de casa. Ele era muito criança. Ele perdoou meu pai e hoje a gente tem uma boa convivência familiar. Eu vejo a campanha como um investimento que você faz e que vai dar certo, porque você pode pegar todos os seus recursos e, como eu digo isso porque a minha mãe, ela investiu tudo que ela tinha quando disseram para ela que aquele centro espírita era bom, então ela foi com toda a força dela e só trouxe destruição, mas o altar, ele traz o quê? A realização. Cada um de nós está nesta terra com um propósito. Deus chamou Abraão e o chamou a si para provar quais as qualidades do que era capaz para ser, para ter e alcançar o que quer na vida. Mas a sua transformação não está dependente de Deus. A mudança está assim na sua fé e na sua força. Faça parte da caminhada dos filhos de Deus e seja provado. A cada domingo, um passo rumo à sua concretização. Dia 26 de junho, mostre a sua revolta. Não aceite mais os seus males e problemas, assim como Abraão foi provado e aprovado. Participe da caminhada dos filhos de Abraão. Todos os domingos, um objetivo, um passo dado para a sua realização completa. Centro de Ajuda. Vivemos o que ensinamos e sacrificamos pelo que sonhamos. Quando a pessoa ela está desesperada e ela conta com a ajuda do autor da vida, ele é capaz de fazer na vida dela o impossível, o imaginável. Como eu dizia há pouco, esse lugar que não disse não para a Renata, porque ela também não disse não, chama-se altar. Chama-se altar do sacrifício. E nós estamos a viver no centro de ajuda, em toda a Europa, nós estamos a viver a fogueira santa de Israel, onde inúmeras pessoas têm visto suas famílias, seus casamentos, suas vidas serem restauradas, tal como a Renata, ela que aos 11 anos já viu a destruição chegar até a sua casa.
ela que viu desde muito nova as coisas se destruírem na vida dela. Claro que ela iria nascer, iria crescer, iria desenvolver com o interior dela afetado por muitas coisas. Mas quando ela aprendeu no centro de ajuda a lutar, a viver, ela colocou um basta. Ela viveu esta fé que produz resultado. Pedro, ela viveu esta fé que traz solução. E aí ela conseguiu colocar este basta no seu interior, este basta que há muito talvez ela estava a tentar e não conseguiu, como esta pessoa que está nos assistir também agora quer e não sabe como. Exatamente, e a Fogueira Santa de Israel tem como objetivo não melhorar a sua vida, não lhe ajudar, mas sim transformar na vida que você tem direito. Nós estamos vivendo essa fé na fé de Abraão, e Abraão teve uma vida completa. Abraão teve tudo, nada faltou para ele. Por quê? Porque ele não disse não para o altar. Tudo o que o altar lhe pediu, tudo o que o autor da vida lhe pedia, ele realizava, ele obedecia. E esse é o segredo. Se você obedecer, se você praticar, então você vai encontrar essa vida, você vai encontrar a solução para o seu problema. Porque eu pergunto, se o autor da vida não fizer, quem vai fazer? Se o autor da vida não mover a sua mão em sua direção, quem vai mover? Se o autor da vida não fizer nada por você, quem vai ser você? O que vai ser da sua vida? O facto é esse, Alfredo. Se o Criador, praticando a palavra dele, não fizer, eu pergunto, quem irá salvar esta pessoa? Exatamente. E o sacrifício é a garantia de que aquilo que nós estamos a falar, que não são promessas, é real. Não estamos aqui a prometer nada não, meu amigo. Nós estamos dizendo para você que vai acontecer na sua vida o que aconteceu na vida destas pessoas, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos aquilo que prometeu é fiel para cumprir. Senão, olha só diante de você as provas que já lhe mostramos, só nesta emissão, fora as outras que já temos vindo a mostrar. Então quer dizer, o que está diante de si é muito grande, aquilo que está para acontecer é muito grande. Agora, Pedro, muitas pessoas pensam assim, mas eu não sei se eu sou muito de acordo com essas coisas do sacrifício e tal. Tudo bem, ela tem o direito de escolha, mas ela também tem que saber, o senhor e a senhora tem que saber, quando a pessoa escolhe não sacrificar pelo que ela quer, da maneira que Deus escolheu, ela vai ser obrigada a sacrificar por aquilo que ela não quer, da maneira que ela nunca escolheu. Muitas pessoas, Pedro, têm sacrificado nos vícios, nas discotecas, têm sacrificado até mesmo a tentar salvar os filhos dos vícios. E aí, nesse sacrifício, ninguém reclama. Nesse sacrifício, ninguém diz nada, porque aparentemente é algo normal. O que é melhor, sacrificar para ter um casamento realizado ou você sacrificar para o tabaco? O que é melhor, você sacrificar para algo de bom, pelo seu sonho, pelo seu objetivo, ou você sacrificar para as drogas, ou você sacrificar para os vícios, ou você sacrificar para uma doença? Porque tem pessoas, Alfredo, que sacrificam tudo o que elas têm para se manterem vivas. E a gente olha e vê a casa dela, é uma farmácia. A gente olha e vê o vício lá em casa instalado. Agora eu pergunto, você quer sacrificar para ser infeliz ou para ser feliz? A escolha é sua. Decida bem, Alfredo. Calcula e veja quanto você tem perdido para esse problema, e aquilo que Deus está chamando você para realizar é para você transformar a sua vida. Para mais informações acerca do que estamos a falar, você pode ligar agora o 0953 14 6504. Segue mais casos reais de pessoas que através da Fogueira Santa transformaram as suas vidas. Eu era uma pessoa muito nervosa. Esses nervos que a senhora sofria, quais as consequências ruins que trouxe para si? Porque eu tinha o problema da coluna e eu sofria muito da coluna. Então tudo isso me atingia e trazia-me esse nervosismo todo. O que os médicos diziam? Os médicos diziam que pronto, não tinha cura. Não havia cura? Só estava desenganada. Claro. Esfregava a pomada e comprimidos não passavam. Como é que eram as suas noites? Tinha paz à noite, não tinha paz? Não dormia de noite, até luz da manhã e dores, era dores que não dormia. Até o meu marido disse, e tu não me deixas descansar. Eu disse ao meu marido, tu não sabes o que eu estou a sofrer. Só a senhora sabia o que estava passando? Porque tinha dor por dentro, acompanhava-me o peito e por dentro. Muitas dores que eu tinha. Qual foi o pior momento da sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Aquele fundo de poço, o pior. Olha, chega no fundo do poço, até que eu queria suicidar. A senhora pensou no suicídio? Suicidar, eu queria tirar debaixo do comboio.
Como é que a senhora chegou ao centro de ajuda? Alguém lhe convidou? Foi pela rádio, pela televisão? Como é que foi? Meu marido. Naquela altura eu não morava aqui em Portugal, morava na Holanda. E foi o meu marido, através do Espírito Santo, levá-lo à Holanda e que me falou de Jesus. Depois vim para Portugal, entrei na igreja, comecei a fazer meus correntes e unção do óleo, a minha fé foi curada. Está curada. Hoje tem mais nada? Não, graças a Deus. Problema na coluna? Acabou. E os nervos? Tudo. O pensamento do suicídio? Também não, já não tem mais. O que aconteceu na sua vida, a experiência com a Fogueira Santa? Fogueira Santa, eu fiz a minha sacrifício na altura para o Espírito Santo, para receber o Espírito Santo. Que a coisa que eu queria era o Espírito Santo. Ou seja, a senhora já tinha sido curada, já estava livre das doenças, agora a senhora queria Deus dentro de si. Sim, senhor. Porque Deus não vem à pessoa se a pessoa não está limpo. Se o nosso interior está sujo, Jesus não pode entrar. Temos que abrir o coração, tirar todo o orgulho, toda a vaidade, todo o complexo. É isso mesmo. Para Deus poder fazer algo na nossa vida, tem que ser humilde. E a senhora fez tudo isso, foi se libertando às sextas-feiras? Sim, sim. Às sextas-feiras foi se libertando? Lá não abria outro, porque eu queria a minha cura, eu estava mesmo mal. Principalmente minha cabeça não estava bem. Recebeu o Espírito Santo depois do sacrifício ou não? Sim, sim. Recebi o Espírito Santo e a minha busca em jejum e oração. Valeu a pena sacrificar? É pena, sim, senhor. Não há coisa mais importante do que o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não é nada. O senhor podia ter o mundo inteiro, tem casas, piscina, tudo, carro, mas sem o Espírito Santo não vai lá. Então valeu a pena. Vale a pena. Qual é o nome da senhora? Manuela. Dona Manuela, o que aconteceu através da fé do sacrifício no altar? Através das campanhas no altar, do sacrifício, eu tenho tido as maiores conquistas na minha vida, porque quando eu cheguei tinha uma vida miserável e o que eu tenho hoje eu atribuo ao altar. E quando a senhora diz uma vida miserável, literalmente, economicamente? Economicamente, e não só na família, na saúde, em todas as áreas, mas principalmente a que nos afeta depois todas as outras áreas é a financeira, não é? Porque se nós não temos condições de comer bem, não temos condições de dormir bem, não temos condições de estar bem com a família. Então tudo isso gera os resultados, não é? Na vida. Me diga uma coisa, o que hoje a senhora conquistou por meio do sacrifício? Por meio do sacrifício eu conquistei em primeiro lugar a minha vida espiritual com Deus, a minha restauração espiritual, depois a minha saúde e então passo a passo eu fui conquistando as bênçãos financeiras. Conquistei uma casa que não era para ser minha, que era para ser de outras pessoas porque estava em venda, mas eu determinei nessa campanha de Israel que essa casa seria minha, apesar de já eu ter uma outra, mas eu determinei e nessa campanha eu tinha, foi algo muito forte, porquê? Porque eu não tinha condições de comprar aquela casa, mas ou eu a comprar, porque era da minha família, eu tinha que a comprar, ou então passaria a mãos de outras pessoas e eu determinei que essa casa tinha que ser minha. Eu fiquei com aquela casa, deram-me condições de ficar com ela sem dinheiro, sem empréstimo bancário e eu, num ano, eu tinha aquela casa paga, e aquela casa de 100 mil euros, mas eu determinei nessa campanha e aconteceu. Hoje como que está a sua saúde, a sua família, a senhora trabalha para si mesmo, como que está a sua vida? Sim, trabalho, tenho o meu próprio salão de cabeleireiro, estou a pensar já, tenho projetos já para ampliar, para fazer crescer mais, entretanto montei um restaurante o qual passei para as mãos do meu filho porque eu não consigo gerir, então tem sido sempre uma continuação das bênçãos no altar. Só no altar eu tenho conseguido vencer. Tudo mudou? Tudo. Tudo derivado ao altar? Ao altar. Deus abençoe. Parabéns. Meu amigo, minha amiga, os seus sonhos não podem apenas estar escritos no papel. Os seus desejos não podem apenas estar guardados na sua mente. Eles têm que se materializar. E a única forma que você tem para materializar esse sonho, uma vez que você talvez já tentou em várias formas, várias maneiras, não conseguiu, é através do sacrifício no altar de Deus. E nós não temos medo de falar para você não, porque foi aquilo que nos salvou, foi aquilo que nos libertou e aquilo que funciona. E é exatamente isso que estamos a propor para você. Por isso, Pedro, esta pessoa ela tem que encarar
esta prova que ela está a viver, prova essa que é a prova da fé, a prova do sacrifício, a prova de fazer aquilo que ela nunca fez, não a prova da doença, porque doença não é prova, não a prova da miséria, porque a miséria não é prova, miséria e doença é um problema, e a origem desse problema é o mal, e a solução para esse problema também nós temos, que é hoje, sexta-feira, mas não é disso que estamos a falar da prova da fé, onde ela vai ter que, Pedro, fazer o que ela nunca imaginou fazer para Deus, para que Deus então cumpra aquilo que Ele prometeu na vida dela, tal como Ele prometeu também para Abraão. Está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, Deus só tem o direito de nos provar na nossa fé. E a fé é a certeza, a convicção de coisas que se esperam. Por isso, é importante você provar a sua fé e ser aprovado pelo Criador, porque Ele vai se agradar de você, e se Ele se agradar de você, com certeza, Ele terá todo o prazer em trazer para si o que você quer, o que você precisa, e ter um filho completamente realizado. Alfredo, qual é o pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Mas para que o pai dê o melhor para o seu filho, o primeiro filho é provado. Primeiro filho, ele é provado se quer ou não, se aceita ou não, se obedece ou não, porque não há nenhum pai que queira dar o melhor para o filho se o filho é desobediente, se o filho é rebelde, se o filho quer viver as coisas do seu jeito. Então não tem pai que resista, mas quando ele obedece, o pai tem todo o prazer em dar para o filho o que ele quer e o que ele deseja. O que não deixa de ser justo, é justo para que você possa saber em qual medida você vai então lhe ajudar ao seu filho. É justo que você também prove ele. Ele tem que provar, ele tem que passar dano, ele tem que ser sincero, ele não pode ser mentiroso, ele tem que ser verdadeiro, ele não pode ser falso. Então você tem que provar o seu filho, você tem que provar sua esposa, você tem que provar, até para casar. Até para casar, a pessoa tem que provar o amor que ela sente para o outro, senão ninguém vai querer casar com você. Então, se na vida, nós, os seres humanos, exigimos provas, muito mais o autor da vida vai exigir da nossa parte. Ainda mais quando se refere à criação, a mudar aquilo que você está a viver. É claro, somente o poder de Deus. Por isso, em cada centro de ajuda espiritual, você tem, então, uma oportunidade. Você tem uma oportunidade para colocar um ponto final nestes sofrimentos e através desta prova que se chama sacrifício, através desta campanha de Israel, Fogueira Santa, onde você pode mudar o quadro da sua vida. Para mais informações, não esqueça de acessar o nosso site centrodeajuda.fr ou então você pode até mesmo nos escrever através deste site que você nos está a ver, iurtv.eu, ou então venha você mesmo, com suas dúvidas, com suas limitações, mas com a sua fé. Número 139 da Avenida Presidente Wilson, em La Prene, São Denis, onde uma vida muito melhor espera por você. Hoje, sexta-feira, pela sua libertação, e já neste domingo, através da orientação que será dada, se você saberá como fazer neste dia 10 de julho, aonde você estará então mudando a história da sua vida. Pedro, chegamos aos momentos finais, as suas considerações finais, por favor. Bom, desde já eu quero agradecer a todos pela sua audiência, é com enorme prazer que aqui estamos, e escolha bem, toma atitude, porque o sacrifício, ele é a porta que abre todas as portas da sua vida. Lute, não pare de lutar, creia. Quem melhor do que você para lutar por si mesmo, não é verdade? Forte abraço, até a próxima oportunidade. Seja feliz.